Queridos amigos, que honra estar com vocês, falando sobre o meu mais novo lançamento, o maior líder da história, Gestão da Emoção e Justiça, com o meu amigo e escritor, Dr. Pedro Lenza. Eu estou convidando para entrar, logo ele já vai se conectar aí. Bom, enquanto ele não entra, eu quero dizer que o livro O Maior Líder da História, ele fala sobre a mente brilhante e inenarrável do mestre dos mestres. Que homem foi este que há 2000 anos escolheu alunos que só lhe davam dores de cabeça e os transformou em líderes mundiais? Essa é uma grande tese. O livro O Maior Líder da História, ele completa a trilogia O Homem Mais Inteligente da História, que foi o romance muito provavelmente o mais lido nesta última década e que deve se tornar em breve um longa-metragem e muito provavelmente também um seriado. Vocês sabem que eu sou psiquiatra. Alguns dizem, eu falo isso humildemente, o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o mundo, mas me coloco apenas como um carregador de pedras, alguém que procura dar o melhor de si, embora tenha muitos defeitos, para que a humanidade seja mais generosa, altruísta e socioemocionalmente inteligente. Quando eu desenvolvi a teoria da inteligência multifocal, não apenas estudava o processo de construção de pensamentos, mas também o processo de formação de pensadores. Eu me envolvi numa jornada quase que épica para estudar a mente de homens e mulheres que saíram fora da ordinária e conseguiram produzir conhecimentos que mudaram o traçado da humanidade. Aí está o Pedro. Pedro, como é que está? Tudo bem? Olá, boa noite, doutor Augusto Cury. Como é que o senhor está? O senhor está me ouvindo bem? É uma honra estar na sua presença, diante de todos os seguidores que você tem no Instagram e também de todos os meus queridos, eu não vou falar seguidores, eu não gosto dessa palavra, meus queridos amigos e leitores que têm acompanhado a minha jornada e têm se apropriado de algumas ferramentas de gestão da emoção para escrever capítulos importantes das suas vidas em momentos dramáticos da sua existência. Pedro estava falando que, eu falo só para fazer uma introdução, que antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, número 1, o processo de gestão da emoção, número 2, o processo de formação do eu como líder da psique, número 3, número 4, os papéis conscientes e inconscientes da memória, e, por fim, o processo de formação de pensadores. Combinar o processo de construção de pensamentos com o processo de formação de pensadores foi uma jornada épica num país que não valoriza os seus cientistas. Imagina escrever 3.000 páginas ou mais antes de publicar meu primeiro livro. E, nesta minha trajetória, estudando a mente de homens e mulheres que produziram novos conhecimentos na ciência, na filosofia, na literatura, na arte e também na espiritualidade, embora eu nunca falo sobre a espiritualidade sob o ângulo da religião, eu só falo sobre o processo de construção de conhecimento, sobre os ângulos da ciência. E eu fui até Einstein, como Einstein libertou o seu imaginário naquela firma de patente, como Freud, que é um neurologista, se embrenhou na produção de conhecimento sobre o psiquismo humano, e foi o desenvolvedor da psicanálise, como Piaget produziu sua teoria psicológica, como Kant, o grande filósofo, também
produziu conhecimento na sua área. E fui até esse personagem chamado Jesus Cristo. Esperava encontrar um homem que fosse uma mente especial, mas não fosse o personagem que eu descrevo como o homem mais inteligente da história. E eu fiquei impactado. Para mim, um grupo de galileus queria livrar-se do tirânico imperador romano Tibério César, que era de fato um carrasco e promíscuo, e achava que eles incentivaram esse personagem, Jesus, para se libertar do jugo de Roma. Mas quando eu estudei a sua mente sobre os ângulos das ciências humanas, da psiquiatria, psicologia, filosofia, até a psicopedagogia, eu fiquei perplexo. Por isso que escrevi O Homem Mais Inteligente da História, depois O Homem Mais Feliz da História, e agora o livro O Maior Líder da História. Portanto, fiz essa introdução para dizer que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu fiquei assombrado. Eu fui um dos maiores ateus da história. Eu acho que talvez mais que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Marx. Eu fiquei perplexo com a incrível inteligência deste personagem que, infelizmente, as universidades não estudaram e também as religiões se omitiram em avaliar, em analisar as ferramentas de gestão da emoção para formar mentes brilhantes. Ok, Pedro, agora está com você aí. Fiz uma pequena introdução. Vamos fazer uma dobradinha para ajudar os nossos queridos amigos. Nossa, acima de tudo, uma grande emoção. Como disse, eu tenho trabalhado bastante as redes sociais e feito muitas lives, Dr. Augusto Cury, e essa, sem dúvida, vai ser uma live que vai marcar a minha história aqui. Então, por isso, eu queria agradecer profundamente, dizer que eu me sinto um privilegiado e muito honrado de o senhor ter aceito o convite para que pudesse dialogar, especialmente com os meus seguidores. E, claro, nós vamos falar do lançamento do novo livro da trilogia, que eu acho que tem tudo a ver com a inquietação que os meus seguidores passaram a partir de uma postagem que eu vou relatar em seguida. Então, eu estava, conforme o meu trabalho diário aqui, fazendo as minhas postagens e fiquei bastante incentivado e motivado por uma postagem motivacional de duas crianças que estavam dizendo que a gente tem que lutar, a gente tem que dar o máximo de nós. Até ele usava a expressão em inglês power, courage, brave, e dois meninos mostrando realmente, e aquilo me impactou e me deu muita energia mesmo naquele momento. Só que aí eu recebi, Dr. Augusto Cury, eu recebi uma mensagem, todo mundo se empolgou com aquela mensagem, com aquele vídeo que eu postei no meu Instagram, só que aí um aluno me mandou uma postagem que me chamou a atenção. E eu tenho esse cuidado de olhar as postagens, de responder. Ele falou assim: Pedro, tome um pouco cuidado com esse tipo de vídeo motivacional, porque muitas vezes a gente dá o máximo de nós, a gente dá toda a energia em um projeto, só que o projeto não se consolida. Só para explicar, eu sei que muitos dos meus seguidores estão aqui, são quase 4.000 pessoas presentes. É extraordinário essa possibilidade de democratização, da gente atingir o Brasil todo. Eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado. O senhor está em que cidade, doutor Augusto? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. A gente... cidade... Eu moro, mas nasci olha isso, a gente não chegou a conversar antes, mas eu tenho grande parte da minha família é de Ribeirão Preto. Eu passei a minha infância na Ribeirânia, empinando pipa, pondo fogo, fazendo fogueira nos campos ali, carrinho de rolemã. Então eu ia todas as férias para lá. Eu tenho 3 tios que moram aí ainda, com todas as famílias em Ribeirão. Então eu tenho um carinho muito grande, não sabia disso, que máximo ouvir isso.
É, mas, então, para os amigos que são seguidores e não me conhecem, eu sou da área do direito e há 20 anos tenho trabalhado ou tenho procurado ajudar os alunos a passar em concurso público, pela educação, transformar a vida deles. Só que nessa caminhada a gente sabe Eu que... fiquei sabendo que você é o autor de direito mais lido na Saraiva. Parabéns, viu? Eu felizmente... eu fiz uma opção de vida. Eu não sei se talvez a gente pudesse contar um pouco. Eu não sei se antes da gente entrar no tema, mas eu sou muito curioso, talvez os nossos seguidores também, de saber a nossa trajetória, como é que. Porque eu fiz uma opção de vida. Na verdade, me formei em Direito, doutor Augusto Cury. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida quando eu tinha 18 anos. Eu gostava muito de matemática, física, e química, e comecei a fazer engenharia. Só que eu me decepcionei, eu não gostei do curso de engenharia e fui morar um tempo fora na Inglaterra. Tinha um tio meu que, inclusive, mora em Ribeirão Preto, é médico também, Rui Ferriani, professor da Universidade de São Paulo, e ele fazia o pós-doutorado dele na Inglaterra, em Cambridge, e ele falou: Pedro, você está com 18 anos, você largou a engenharia, você não quer vir para cá ser babysitter dos meus filhos? Falei: vou, com o maior prazer. Aí fui embora para a Inglaterra porque tinha um objetivo maior, que era aprender inglês. Então, eu trabalhava de babysitter, na verdade, com meu tio, ajudando os meus sobrinhos. E nas horas vagas, como a escola de inglês que eu estava, ela não era muito boa, porque não era muito caro as escolas boas, eu ia para as cortes para escutar o inglês, para aprender inglês. Então, eu ia para as cortes inglesas para escutar os advogados. Aquilo lá me encantou, me chamou a atenção, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei: vou fazer direito. Então, eu fazia direito na PUC de São Paulo, dava aula de inglês, fazia estágio e dava aula de inglês à noite no IASEG. Era uma coisa para me sustentar. Mas aí eu acho que esse raciocínio lógico que eu tinha da minha própria natureza, de gostar muito de matemática, física e química, me ajudou muito no direito. E aí, no segundo ano da faculdade, eu falei: eu quero viver de livros. Eu coloquei aquilo na cabeça: eu quero viver de educação, quero viver de livros. E você imagina, né, eu, né, um menino ali, com esse sonho, né? Era um sonho. E aí terminei a faculdade. No quarto ano da faculdade eu dava aula, era assistente para os alunos do segundo ano, me formei. E aí eu entrei no mestrado da USP logo em seguida, né? Entrei no mestrado da USP, mas com o meu grande sonho de viver de livros. Tinha propostas de trabalhar em grandes escritórios com salários maravilhosos, mas eu falei: não, eu tenho sonho, meu sonho é viver da educação, é viver de livros. Meu sonho ser escritor, que bom. ser escritor. E aí fiz o mestrado na USP, o doutorado, e aí o livro surgiu nesse contexto, né? O ano de 2000 foi o meu primeiro livro, e foi muito difícil. Eu não sei, a gente pode até, se for o caso, contar a trajetória, mas foi muito difícil eu conseguir engrenar. Mas, depois de muita luta, em 2016 eu fui para a editora Saraiva, e realmente o livro explodiu nacionalmente. Criei uma coleção esquematizada. E aí eu tive uma grande... Só para contar rapidamente, a gente pode voltar se o senhor achar interessante, mas eu tive uma proposta da Amazon para criar uma página exclusiva minha. Então, amazon.com.br/Pedro Lenza. E aí eles falaram: olha, você é o único autor de direito que vai ter a página. E é uma página como aquela que tem o Augusto Cury. Então, eu falei: nossa, eu falei, não acredito. Eu, Pedro Lenza, vou ter uma página... Porque eu já conhecia a página do Augusto Cury, né? E fiquei muito, muito emocionado. E quando cheguei aqui nos Estados Unidos, só para completar, para conseguir convencer o dono da casa para eu alugar, que ele não me conhecia, depois de mandar relatório, mandar imposto de renda, que não adiantou nada para eles, eu falei: ó, eu vou dizer quem eu sou, aqui é a minha página da Amazon. Aí eu fechei o negócio, né? Então, até chegar aqui foi uma trajetória muito difícil. Eu não sei se o senhor quer falar um pouco
também dessa sua história. Porque a dificuldade é viver de educação e viver de livros, né? Esse é o grande dilema, né? Que a gente vive hoje, né? Então, não sei, eu sou muito curioso de ouvir um pouco a sua história também, doutor Augusto Cury. Você sabe que, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos, suas vaias, suas dificuldades para alcançá-lo. A minha trajetória também foi muito difícil. Estava dizendo que, no início, que alguns editores me consideram o psiquiatra mais lido da atualidade no mundo, mas eu sou um carregador de pedras. Eu me lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Eu produzi um pensamento chamado antidialético, que é o pensamento imaginário. Esse pensamento é o mais complexo de todos os tipos de pensamentos. O pensamento dialético é aquele que copia os símbolos da língua. Você fala inglês, português, mandarim, chinês ou espanhol. Precisa usar os símbolos. E o pensamento dialético é o pensamento imaginário, que nós usamos para construir personagens, ambientes, circunstâncias, ruminar o passado ou antecipar o futuro. Esse pensamento é muito complexo. Só que ele pode gerar distração, desconcentração e fazer com que as pessoas não se encaixem ao padrão até tirânico e racionalista educacional, onde a exposição do conhecimento fria não estimula tanto a criatividade. Você se torna um espectador passivo do conhecimento. Então, no ensino médio, eu era muito distraído, muito desconcentrado, vivia criando personagens, vivia tentando inventar um novo código para a língua, para você ter uma ideia. Eu sonhava, de alguma forma, sair do lugar comum para contribuir com a humanidade. Mas como contribuir com a humanidade se o sistema educacional não me atraía? Como contribuir com a humanidade se eu fazia perguntas, discutia as ideias, mas me estimulavam a ser um espectador, um servo do processo educacional? Alguém que fica na plateia e não entra no palco e se rebela contra as convenções e se torna protagonista da sua própria história. Bom, e meus amigos se reuniram para falar sobre o futuro, e eu falei que eu queria ser um médico e um cientista, mas como um médico e um cientista, se eu era um aluno tão desconcentrado, cujas notas, como eu disse, eram péssimas, aí eu recebi uma dose de deboches e percebi que as principais decisões humanas são de foro íntimo. Você sabe por que não funciona ferramentas de motivação superficiais? Porque não trabalho eu como autor da própria história, como protagonista dos seus principais textos. Quando eu recebi aquela chuva de deboches, eu falei, eu vou mudar a minha história. Eu não vou ser escravo do que as pessoas pensam de mim. O destino, aí aprendi que o destino frequentemente não é inevitável, mas uma questão de escolha. Eu estudei cerca de 12 a 14 horas por dia e entrei na faculdade de medicina. Quando entrei na faculdade de medicina, eu questionava, debatia, não conseguia ser um aluno comum. Mas do segundo para o terceiro ano, eu passei pelo caos de um estado depressivo e percebi que as lágrimas que nós não choramos são mais dramáticas e dolorosas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. A partir daí, a dor foi usada como minha mestra. Ou a dor nos constrói ou nos destrói. Eu usei para me construir. Eu comecei a me perguntar centenas, milhares de vezes, como eu penso? Por que penso? Por que não gerencio meus pensamentos? As pessoas dirigem carros e empresas. Por que eu não dirijo a única empresa que não pode valer a minha mente? Por que eu não tenho minimamente gestão da minha emoção? O que é esse mundo psíquico que está em movimento que eu não consigo dirigir? Então, me perguntava, o que é o pensamento, sua natureza, seus tipos, o que é o eu? Porque não sou líder de mim mesmo. E escrevi e reescrevi minhas ideias. Pedro, foram centenas de páginas.
Eu me lembro que no 6º ano da faculdade de medicina, eu passava cerca de 4 horas por dia no diretório, diretório acadêmico, numa sala saturada de lixos, de caixas de remédios, amostra grátis, inúteis, e eu pegava a minha máquina de escrever, não tinha computador, escrevia, e ninguém entendia, porque aquele sextoanista de medicina, ele gastava tanto tempo escrevendo, mas eu escrevia porque eu tinha uma necessidade incontrolável de encontrar o mais importante endereço, o endereço dentro de mim mesmo. Se você tem cama, você pode não descansar se você não encontra esse endereço. As pessoas podem comprar o bilhete da festa e não se alegrar. Pode postar mensagem nas redes sociais e ser um miserável, ainda que viva debaixo dos aplausos de milhares de pessoas. Sem esse endereço, a vida não tem relevância. A existência se torna superficial. Bom, eu tinha centenas de páginas, procurei uma editora e ninguém queria publicar um livro sobre o processo de construção de pensamento. Fui rejeitado por todas as editoras. Aí eu resolvi, eu preciso trabalhar, preciso sobreviver, já estava casado e me tornei consultor do jornal Folha de São Paulo, fazia matérias na Veja, nos meios de comunicação, mas eu percebi que eu estava atraindo um fenômeno importante, meus sonhos. Quem traz seus sonhos, traz seu sono, traz sua qualidade de vida, traz sua história. Então, no auge da fama, abandonei há algumas décadas o sucesso social e fui morar numa fazenda e me consultava meus pacientes na região de Ribeirão Preto, depois de outras regiões, de outros estados, de outros países. Atendi muitas pessoas, fiz mais de 20.000 sessões de terapia e atendimentos psiquiátricos. E nos intervalos, nos finais de semana, nos feriados, escrevia e reescrevia minha teoria e considerava cada paciente não mais um doente, mas um ser humano único e irrepetível. Mesmo se tivesse uma psicose, lá está um ser humano de notável valor, ainda que perturbado por suas alucinações e delírios, ainda que tivesse um ataque de pânico, uma sensação súbita e iminente para morrer ou desmaiar. O teatro da morte. Escrevia. Aí foram 3.000 páginas. E procurei mais uma vez as editoras. Sabe quantas me receberam de braços abertos? Passaram-se 2 anos até que a editora Cutrix apostou no projeto, em 1999, e eu escrevi, portanto, um resumo dessas 3.000 páginas, que foi a teoria da inteligência multifocal. Agora, imagine ser um pensador, um cientista, escrevendo sobre essa fronteira complexa, que é o processo de construção de pensamento, como eu, como gestor da mente humana, num país que não valoriza seus cientistas. Foi uma jornada épica, mas eu entendi que a vida só ganha relevância quando os perdedores veem os raios, mas os vencedores veem a chuva. E no mesmo ambiente consegue aproveitar a oportunidade para cultivar. Hoje eu tenho mais de 55 livros e eles foram, na verdade, sementes que eu plantei para, de alguma forma, contribuir com essa única espécie que pensa, que tem consciência que pensa em mais de 10 milhões de espécies. A espécie humana, mas que frequentemente é tão tosca que não estimula os seus filhos e os seus alunos a serem autores da sua própria história, diretores do seu próprio script. Bom, aí resumi um pouco da minha história, mas eu quero dizer que nós podemos, como eu digo no meu filme O Vendedor de Sonhos, no meu livro O Vendedor de Sonhos, usar vírgulas quando o mundo desaba sobre nós para escrever os capítulos mais importantes da nossa existência. Nossa, eu fiquei muito emocionado e me identifiquei muito com essa sua história. Fiquei impressionado primeiro com a data da sua primeira edição, 1999. Acho que foi isso, pelo que eu entendi. E isso depois de um tempo já de formado e de todo esse período... 20 anos escrevendo incansavelmente. Foram 20 anos até o primeiro livro ser publicado. Para produzir a teoria da inteligência multifocal, que eu vou dar uma grande notícia, está entrando agora no mestrado e doutorado da USP. Nossa Senhora. Professores brilhantes. É um pensador vivo ser
adotado com uma nova teoria. Geralmente as pessoas são valorizadas depois que fecham os seus olhos para a vida, não? É extraordinário. E eu conto um pouco também que eu, quando resolvi viver o meu sonho, que era viver de livros, eu escrevi o meu direito constitucional esquematizado. É um trabalho que ia paralelo à minha tese de mestrado e o meu doutorado. Era um trabalho que eu tinha o objetivo de levar o conhecimento de uma maneira mais agradável para os meus alunos. Eu me lembro que, então, com os meus originais debaixo do braço, eu recebi vários nãos também. Eu me identifiquei muito do Dr. Augusto Cury. E eu me lembro de uma editora que depois de um tempo, quando o livro começou a vender, que o dono, eu era muito amigo meu, que eu ia sempre lá comprar os livros com ele, ele falou: Pedro, eu me arrependo de ter dito não para você. E aí, a editora LTR, que é uma editora na área do direito, da área trabalhista, aceitou. O doutor Armandinho, falou: Pedro, tá aqui. Eu sou muito grato a essa pessoa, como você deve ser ao seu editor lá de 1999. E falou: eu vou publicar, e publicou. E aí foi uma loucura, porque eu tô falando no ano de 2000, uma editora que era basicamente 99,9% de livros da área trabalhista, e eu de direito constitucional, tendo que vender um livro. E vender um livro naquela época não tinha internet, não tinha Amazon, não tinha isso que nós estamos fazendo aqui, então tinha que estar exposto na livraria. E o meu grande sonho era conseguir entrar no catálogo da livraria Saraiva, porque o meu livro não entrava. Então eu fiquei eu não estou brincando, doutor Augusto Cury, durante praticamente mais de 6 meses, indo todo dia, que eu tinha o meu mestrado na USP, ali no Largo São Francisco, passava na livraria Saraiva e falava: por favor, o senhor poderia colocar o meu livro no catálogo? Eu não quero entrar na prateleira, eu quero no catálogo para poder pedir, porque senão não vende. E levei 6 meses, mandava fax naquela época, e aí entrou no catálogo. O meu sonho foi ir até a livraria Saraiva e ver o meu livro no catálogo. E aí depois a luta para entrar na prateleira. Eu me lembro depois que eu assisti aquele filme Filhos de Francisco, que tem aquela parte da música, eu começava a ligar, minha esposa, toda a família, a avó Olguinha, ligava para as livrarias para encomendar o livro do Pedro Lenza, porque aí isso iria movimentar, porque não tinha outra maneira. E aí ligavam lá, falava: Pedro Lenza? E aí o vendedor: quem? Pedro Lenza? Ah, ok. Eu falava: a editora, a faculdade adotou o livro, você poderia encomendar? E aí começou a tentar movimentar. E aí entrava de vez em quando, e eu ia na livraria, visitava a livraria, o livro estava na perpendicular. E eu colocava ele assim, de frente, eu queria que visse a capa. No dia seguinte já voltava para debaixo. Mas foi uma loucura. E aí eu me lembro de uma outra editora, que era a editora Método, o Valledir, grande Valledir. Ele me convidou para mudar de editora antes de ir para Saraiva, e era uma editora que só tinha um livro. E eu falei: eu vou sair de uma editora que é grande, mas não é da área minha, e vou apostar. E aí eu estava com a data de casamento marcado. E não tinha como pagar o buffet, doutor Augusto Cury. Não tinha como pagar o buffet. E aí eu falei: Valledir, eu topo. O que você me dá? Eu falei: tem um carro velho aí, te dou o carro velho, serve? Tá bom. E aí o dinheiro do carro velho, eu paguei o buffet, e aí começou a minha história. Depois de 6 anos fui para Saraiva, e aí foi realmente uma loucura. Mas não foi nada, foi muito difícil você viver desse grande sonho. Eu me lembro de ir para a minha consulta com o dentista, Dr. Yukio, e o Dr. Yukio, japonês, com a sua filosofia, eu falava: Dr. Yukio, eu não aguento mais, os meus amigos já estão advogando, já estão ganhando dinheiro, eu estou fazendo mestrado, a bolsa do CNPq está muito difícil. Ele falava assim: Pedro, você está plantando um coqueiro. O coqueiro leva anos para dar coco, mas quando dá coco para o resto da vida. Então, a plantação é muito complicada. E eu me identifiquei muito com essa sua história de 20 anos plantando para depois explodir. Hoje, né, pelo meu levantamento, mais de 30 milhões de cópias só no Brasil vendidas e traduzido para mais de 70 países. O doutor Augusto Cury. É muito emocionante. Num período, portanto, de 20 anos, né? É um período curto para essa explosão que a gente observa. Então, muito emocionante, né? Sabe, Pedro, há 2 maneiras de se fazer uma fogueira.
uma com madeira e a outra com sementes. A grande maioria das pessoas prefere madeira seca, porque logo o calor alivia o frio, o desconforto, mas a madeira acaba e o frio retorna. Agora, plante sementes que você vai ter uma floresta e nunca vai faltar madeira para se aquecer. Então, antes de publicar meu primeiro livro, o meu sonho, sinceramente, era, de alguma forma, contribuir com todos os povos e culturas, para que as pessoas pudessem proteger a sua emoção. Para você ter uma ideia, as universidades em todo o planeta, as escolas básicas, de um modo geral, é muito cartesiana, racionalista. Por exemplo, nós ensinamos matemática, mas não ensinamos a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. As pessoas não sabem dividir suas dores, suas perdas, mágoas e frustrações, por isso não aumenta a sua capacidade de superação. Eu queria ensinar para as pessoas isso. Por exemplo, nós tomamos água, tem aqui um copo de água. Essa água ela está isenta, provavelmente, de vírus e bactérias, porque foi filtrada. Mas nós não sabemos filtrar estímulos estressantes. Por exemplo, cada pensamento perturbador é registrado nos primeiros 5 segundos por um biógrafo inconsciente, que é o fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, que é um dos fenômenos da minha área de pesquisa. Esse biógrafo, ele é implacável. Ele registra cada pensamento lúcido ou estúpido, cada pensamento que promove o seu ânimo ou devela a sua capacidade de se reinventar. Todos os dias, portanto, o biógrafo do cérebro inconsciente está acumulando ou experiências que promovem a nossa liderança ou fragmenta a nossa capacidade de ser protagonistas. Infelizmente, no mundo todo, o cérebro humano acumula mais lixo do que nas cidades mais poluídas do mundo. E as pessoas simplesmente não sabem disso. As pessoas, jovens estudantes de direito que querem fazer um concurso, por exemplo, para juiz, para magistratura, ou para o Ministério Público, ou qualquer outra área. Muitas vezes o maior vilão não é a falta de conhecimento. O maior vilão é que, no exato momento da prova, detona-se o gatilho, que é um fenômeno inconsciente. Abre uma janela killer, que foi registrada pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM. Essa janela killer, ou traumática, contém, às vezes, experiências que eu não vou conseguir, não tenho capacidade, ou medo de falhar, o medo de não conseguir recordar as informações. Então, vejam bem, detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão é tão grande que o terceiro fenômeno inconsciente, em milésimos de segundo, chamado âncora da memória, fecha o circuito. Portanto, milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados e as pessoas falham, mesmo tendo alta capacidade intelectual. Portanto, os maiores inimigos não estão fora de nós, os maiores inimigos estão dentro de nós. E eu pesquisava, tratava dos pacientes, produzia conhecimento e queria divulgar isso para a humanidade. Bom, por isso que eu entrei nessa jornada. Eu quero escrever livros. Não foi fácil. Foi muito difícil terminar os pressupostos básicos da teoria e depois ter uma editora para publicar. Mas faria tudo de novo se não tivesse um centavo, se não tivesse R$1, $1. Porque ser feliz de forma sustentável e inteligente é dar o melhor de si para os outros serem felizes. Ser uma pessoa saudável é gerir, em primeiro lugar, a sua emoção para entender que a vida é breve e bela como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Então, que legado vamos deixar? Que legado você que está nos assistindo vai deixar para as pessoas que vocês amam, para os seus colegas de trabalho? Inclusive, se vocês querem se tornar, por exemplo, um líder em qualquer área, de direito, área empresarial, de serviços, que legado você vai deixar? Se você não aprender, em primeiro lugar, ser líder de si mesmo, liderar a sua mente para depois liderar os outros. Então, o que me motivava, Pedro, era poder contribuir com ferramentas de prevenção de transtornos emocionais e desenvolvimento da inteligência global, para que, de alguma forma, a vida ganhasse mais estatura, densidade, sentido e profundidade. Olha, acho que essa perspectiva, né,
talvez, né, se eu morresse hoje e tivesse que dizer, será que valeu a pena a jornada, né? Será que eu fiz tudo o que poderia fazer? Mas acho que essa é a missão, é o estímulo que a gente tem que ter e sempre estar se questionando. Se tudo acabar de uma hora para outra, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, nessa vida louca que é muito curta, efêmera, será que tudo aquilo que eu poderia ter feito eu fiz? Será que eu lutei pelos meus sonhos? Será que eu lutei por esse ideal? E eu me lembro uma vez, eu não sei, assim, eu vou contar uma parte da minha trajetória aqui. O senhor tem 3 filhas ou 2 filhas? 3 filhas, né? Eu tenho 3 filhos. Aliás, eu tenho acompanhado no seu Instagram, suas filhas são um sucesso aí, parabéns, né? Na área, tem ajudado muita gente também. Parabéns, viu? Elas são melhores que eu. Que deve ser realmente muita emoção o filho seguir o caminho do pai. Mas os meus filhos são 3 também, Manuela, Max e Tommy, 10, 7 e 5 anos. E eu me lembro, nesse processo de atualização do meu livro de constitucional, é um processo muito difícil. É um processo de muita dedicação, de muito isolamento, de muita concentração. Às vezes eu fico 9 meses para atualizar a nova edição do livro. E eu me lembro uma vez que eu estava com a pressão da data de publicação do livro, porque a editora tem um timing correto, e eu não conseguia terminar, eu não conseguia soltar o livro do jeito que estava, porque eu queria algo que estivesse melhor. E o senhor pode falar um pouco depois de perfeição, mas eu tenho essa dificuldade, eu não consigo delegar, eu sei que é um defeito meu, e eu faço tudo na unha. Mas eu queria entregar, e eu falei para minha esposa, leva os meninos embora para a praia, porque eu não estou conseguindo me concentrar. A gente mora em Santos, eu estou agora nos Estados Unidos para o meu pós-doutorado, mas a nossa residência é em Santos. Então, leva para a praia, para Juqueí ali, e eu queria me concentrar. Aí ela conseguiu sair. E eu me lembro a cena dela saindo com os meninos no carro e a Manuela olhando para mim e a cara dela falando tchau e quase se emocionando. E eu também fiquei muito emocionado. Pra gente chorei aquele momento. Sentei no computador, sozinho em casa. Aí eu comecei e falei, eu vou ter o final de semana para trabalhar. Sentei no computador, travei, doutor Augusto Cury. Travei que eu não conseguia fazer mais nada. Não conseguia. E aí eu dividi aquilo com os meus seguidores no Instagram. Eu postei aquilo. Eu não conseguia fazer mais nada. É como se eu estivesse paralisado. E eles começaram a me incentivar. Larga tudo e vai lá, vai embora. Larga tudo. E eu larguei tudo. E eu me lembro da cena hoje, chegando em Juqueí, a Manuela na praia. E aquele momento em que eu dei um beijo na Manuela me marca até hoje. Um momento que eu falava, meu Deus do céu, que bom que eu larguei tudo, que eu estou aqui. E que deixa para lá. Tem coisas muito mais importantes do que... Então, essa dificuldade, eu queria que o senhor falasse um pouco, que eu acho que tem tudo a ver também com a dificuldade dos amigos que prestam concurso público, que estão ali, às vezes o mundo está passando, e aí passa o tempo, a vida acaba, e aí, o que sobrou daquilo? Então, esse é um ponto que me marca até hoje. Eu queria que o senhor falasse aí, porque a imagem da Manuela, eu tenho a foto da imagem, do rosto dela está na minha cara até hoje, e eu não esqueço isso. Às vezes eu chamo isso para mim, para me ajudar. Olha, Pedro, é muito emocionante o que você diz, e também tem muita sintonia com a minha história. Quando eu escrevi este livro, O Maior Líder da História, este livro ele fala das ferramentas que o mestre dos mestres utilizou para formar mentes brilhantes a partir de alunos que só lhe davam dores de cabeça. Ele não escolheu os melhores. Ele escolheu uma estirpe de jovens que eram muito desqualificados. Por exemplo, Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João tinha uma emoção flutuante, bipolar. No momento era generoso e altruísta, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. Mateus, segundo os fariseus, era corrupto, talvez estivesse hoje, nos tempos atuais, fosse pego pela Lava Jato. E o mais dosado, o mais sereno, o mais culto, que era Judas Iscariotes, o traiu.
mas ele também queria que esses alunos saíssem da insignificância existencial. Assim como eu e você procuramos lutar pelos nossos sonhos para, de alguma forma, contribuir com a humanidade, e esses alunos que querem prestar a magistratura, o Ministério Público, e todas as pessoas que querem, de alguma forma, um lugar ao sol, ascender na carreira, desenvolver ferramentas para se tornar um empresário brilhante, um profissional liberal excepcional. Bom, o mestre dos mestres, para ele conduzir esse tipo de jovens que cheiravam peixe, só viam peixe na sua frente, eram irritadiços, ambiciosos e queria um sucesso fácil, ele teve que ensinar para eles que sonhos e disciplina nunca podem estar descasados. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens. E ele estimulou esses alunos a entenderem que cada ser humano, mesmo uma prostituta, desprezada por todos, é uma pessoa única e inenarrável. Um leproso que todos desviavam o olhar e tinham um nojo, ele o transformava em um grande amigo. E ele estimulava as pessoas a entenderem que a emoção é democrática. Ter não é ser. Que uma pessoa verdadeiramente rica, profunda, saudável, faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Por isso, quando todo mundo esperava mais um brilhante discurso, ou mais um grande ato, ele olhou para um foco. Todo mundo queria ver o que ele via. E o maior líder da história, de repente, olhou para a plateia e para os seus alunos e mostrou, deu mais uma grande lição. Olha, não é nada disso. Vocês querem grandes eventos, mas as grandes montanhas começam com os pequenos grãos de areia. Olhai os lírios dos campos, em outras palavras. Vejam como são tão belos. Todo ser humano tem que aprender a olhar os lírios dos campos. No seu filho, na sua esposa, no seu marido, nos seus colegas, no seu namorado, namorada, parceiro, parceira. Ver os lírios dos campos, inclusive dentro de si, quando é derrotado, fracassado, quando fragmentado. Ou seja, ver o invisível e nunca submeter e se curvar à dor, às perdas, às frustrações, mas transformar o caos em oportunidade. Os sonhos não determinam o lugar onde nós vamos estar, mas eles produzem a força necessária para nos retirar do lugar onde estamos. E sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais. Muitos têm desejos, mas não suportam o calor da segunda-feira, as crises, as derrotas, as vaias, as intempéries, sem saber que sucessos e fracassos, aplausos e vaias fazem parte do processo. Bom, os sonhos não são desejos. Desejos são intenções, sonhos são projetos de vida. Você chegou onde você chegou, Pedro, porque você foi muito teimoso. Você foi muito disciplinado. Você lutou, mesmo quando o mundo desabava sobre você, que ninguém acreditava em você. Eu também, se eu fosse olhar para as circunstâncias, para as crises, para as dificuldades, para os nãos que eu recebia, eu não conseguiria, em hipótese alguma, nem desenvolver parte da minha teoria. Eu me lembro quando minha filha tinha 11 anos de idade, a Camila, a mais velha, que hoje dirige o programa Escola da Inteligência, que tem cerca de 400 mil alunos, é o maior programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Ela tinha 11 anos e eu estava escrevendo mais um texto como você. E, de repente, minha esposa buzinava no carro porque era um aniversário de alguém. E aí eu conseguia terminar aquela ideia, terminar rapidamente, entrei no carro. E minha esposa, numa das raras vezes que perdeu a paciência comigo, a minha filha perguntou antes disso: papai, quando você vai terminar seu livro? Porque ela nasceu sabendo que o pai escrevia um livro. Exatamente. Da inteligência multifocal. A minha esposa, então, perdeu a paciência, numa das raras vezes. Ela falou: minha filha, o seu pai nunca vai terminar esse livro. Porque se terminar, ele vai morrer. Porque eu comecei um namoro dele falando desse livro, dessa teoria. Nós éramos estudantes de medicina. Eu terminei os pressupostos básicos da teoria e não morri.
e publiquei o livro. Então, reitero, não tenho medo das dificuldades, não tenho medo dos tropeços, tenho medo, sim, de não ser fiel à sua consciência. Porque quem não é fiel à sua consciência, quem não luta pelos seus sonhos, tem uma dívida impagável consigo mesmo. Nossa, é muito emocionante mesmo ouvir isso. E eu me identifiquei bastante também. Viu? Mas eu tenho certeza que tanto a sua mulher como a minha, a Má, que com certeza está ouvindo a gente aqui, foram muito importantes para todos nós aí nessa trajetória. Eu sou muito grato a tudo que ela fez e contribui e ajuda aí nesse caminhar. Mas sobre a disciplina e o esforço, eu me lembro, porque o livro faz parte da nossa vida, né? O livro, a gente vive ele, né? Ele está no dia a dia, não tem como mudar. E eu me lembro, antes de casar, que eu ia muito para o Carnaval da Bahia, né? Eu gostava de ir. Depois que os filhos nasceram, foi muito difícil. E eu me lembro uma vez e toda vez eu coincidia de levar o computador. Na verdade, eu tinha notebook, eu não tinha ainda muita tecnologia, porque era muito caro para mim naquela época, não tinha notebook. E a gente ficava na casa de uns amigos na Bahia, a tia Etra, tio Ailton, e eu escrevia lá. E eu me lembro uma vez de terminar o Bel lá, saímos e voltar na madrugada e continuar escrevendo o livro depois de uma noite inteira de carnaval. E aí a gente foi para Morro de São Paulo, era a nossa trajetória, não tinha filho ainda, né? Namorava ainda. E aí a gente desce em Morro de São Paulo, que é uma ilha lá na Bahia, maravilhosa. E aí tem os taxistas, que são os meninos que levam um carrinho de pedreiro, como se fosse o táxi da ilha. E aí eu dei a minha mala, falei, muito obrigado, vamos levar até a pousada. E o menino falou, doutor, o que é isso aí que o senhor está levando? É pedra, Não, são livros, né? E eu, em Morro de São Paulo, levava os livros para continuar trabalhando na atualização do livro. Ninguém entendia ou acreditava aquilo. Então, é muito esforço mesmo, porque é o dia a dia nosso, a gente vive isso, é a nossa vida, e o que talvez nos estimula é saber que o resultado final disso tudo ele ajuda a transformar a vida de milhares de pessoas. Acho que, eu não sei se esse é o seu estímulo, mas eu saber que a gente está ajudando as pessoas de alguma maneira ou de outra, isso me incentiva. Eu não sei qual é o que te dá forças, viu, doutor Augusto Cury? Tem razão, inclusive, parabéns, Pedro. Há pouco tempo eu conversei com um advogado e ele falou assim, e eu falei que ia fazer uma live com você, ele falou, puxa, eu admiro o Pedro. Mesmo? Tenho 2 livros dele que são fabulosos, porque você democratizou o acesso ao conhecimento jurídico. Isso é muito importante. Assim como eu democratizei o acesso das ferramentas de gestão da emoção, das ferramentas de psicologia, de psicopedagogia, de sociologia, para formar pessoas que protejam a sua emoção, para que tenham um caso de amor com a sua própria história, vivam uma vida mais leve, mais profunda, possam namorar a vida antes de namorar alguém. Porque quem não aprender a namorar a vida vai ser carrasco de si mesmo. E uma coisa muito triste, Pedro, é que tem aumentado os índices de depressão no mundo todo. Eu descobri algumas síndromes, dentre elas a síndrome do pensamento acelerado, e ela foi publicada no livro Ansiedade pela Saraiva. Milhões de pessoas entenderam que se nós aceleramos demais a nossa mente através da intoxicação digital, ficar plugado várias horas nos celulares, ou então através do excesso de informação, do excesso de compromisso, de autopunição, de autocobrança, isso tudo gera sofrimento por antecipação, combinação de perdas magras e frustrações, despertar ao acordar cansado, dores de cabeça, dores musculares, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de memória e déficit de concentração, prejudicando milhões de alunos do mundo todo e asfixiando as relações interpessoais entre pais e filhos, professores e alunos, entre casais. A síndrome do pensamento acelerado, ela esgota o cérebro e nos faz gastar mais energias do que 2, 3 ou 10 braçais. Então, uma das coisas que me motiva demais é, de alguma forma, que as pessoas
possam todos os dias aplicar técnicas como DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu duvido que eu não vou conseguir. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Eu duvido que eu não vou me reinventar, que eu não vou me superar. Eu critico cada ideia perturbadora e eu determino estrategicamente gerir a minha psique, ser líder de mim mesmo. A técnica do DCD é revolucionária. E quando nós usamos essa técnica, temos grandes chances de reeditar janelas killers, proteger a nossa emoção, prevenir transtornos emocionais e desenvolvermos a capacidade, como eu disse, de escrever capítulos nobres da nossa história, dos momentos mais dramáticos da nossa existência. Então isso me motiva e deve motivar também aqueles que te seguem, te leem, porque é possível dar uma guinada na sua história, na nossa história, é possível namorar a vida, é possível fazer a diferença no teatro social, é possível deixar a insignificância existencial para fazer coisas lindas, ainda que ao nosso redor. Assim, a vida ganha estatura, musculatura e nobre sentido existencial. Nossa, que lindo, que maravilhoso ouvir isso. Doutor Augusto Cury, então, voltando, acho que a gente já misturou vários assuntos, isso é mágico, isso faz parte da nossa conversa aqui, mas aqueles alunos disseram, então, professor, por mais que a gente dê o máximo de nós aqui, a gente está há 5 anos se preparando e não passa no exame de ordem. Eu estou dando o meu máximo, colocando toda a minha energia e não está dando certo, né? Isso gera e leva à depressão. Até eu recebo mensagem, vontade de largar tudo, de se suicidar. É muito, muito, muito delicado. O senhor falou. Muito delicado. Muito sério. Eu até vi um dos trabalhos do senhor que tem essa preocupação também com... O programa Você é Insubstituível. Exatamente. Uma vacina emocional federal, contra o suicídio. É gratuito, 100% gratuito. www.vocêinsubstituível.com.br. Foi lançado em 2018. Federal, STJ, Associação de Magistrados, só para falar das instituições da sua área, entendeu? Qual que é? Tipo de transtornos emocionais e de suicídios, tá bom? www. Vocêinsubstituível.com.br. Isso e gratuito. Parabéns, viu? Isso é sensacional. Então, estamos quase estourando o tempo, é isso? Tem 8 minutos. Dá pra... Vamos lá. Então, eu queria saber o que a gente poderia falar e o que é que o livro, o lançamento do maior líder da história, que faz parte da trilogia, que certamente vai virar um filme aí, o que o livro pode trazer de ensinamento para fechar essa resposta para os nossos alunos, doutor Augusto Cury? O livro ele fala de várias técnicas de gestão da emoção que o mestre dos mestres utilizou, entendeu? E claro que eu dou uma versão moderna e estimulo os alunos a não desistirem dos seus sonhos, a trabalharem perdas e frustrações, a desenvolverem resiliência e aprenderem que todos os dias é um espetáculo único e imperdível, mesmo diante das intempéries existenciais. Uma das técnicas que nós utilizamos, que eu utilizo nesse livro, é a técnica da mesa redonda do eu. Veja bem, a memória humana não é lida de forma global como é lido um computador, como ocorre na inteligência artificial. Você dá um clique, por exemplo, você procura a palavra feliz, ou a palavra jurisdição, ou a palavra processos, e abre todo o leque que está nos arquivos. Na mente humana, se abre por janelas. O grande problema é que se abrir uma janela errada, que tem autopunição, autocobrança, medo de falhar, medo de se frustrar, necessidade doentia ou neurótica de corresponder à expectativa dos outros. Não importa o conteúdo da janela. Se abrir uma janela errada, o volume de tensão é tão grande que pode fechar o circuito e gerar uma outra síndrome. Eu falei da síndrome do pensamento acelerado. Agora vou falar de outra síndrome, chamada síndrome predador-presa. Naquele momento que fecha o circuito, quando abre uma janela errada, nós detonamos ou vivenciamos
mecanismos primitivos, tal qual, por exemplo, um africano que está vendo árvores, girafas, contemplando o sol, som de pássaros, está relaxado. De repente ele vira os olhos, ele olha para um leão, uma fera, em posição de ataque. Naquele exato momento, ele saiu das janelas light e saudáveis. Tudo em milésimos de segundo, ok? Detona o gatilho, abre uma janela traumática, ou que ele vai morrer, ou desmaiar, ou, desculpa, vai morrer e ser devorado. O volume de tensão fecha o circuito e gera, portanto, assim, um predador presa. O predador, a fera, ele presa. Ele não calcula se ele vai, quantos metros está o predador, qual a velocidade imprimida da fuga. A reação é tão surpreendente no cérebro que não importa pensar mais. Naquele momento, ou se luta ou se foge dramaticamente. E nuvens de moléculas são produzidas no cérebro para que nós possamos sobreviver de maneira intensa e desesperada. Isso pode ocorrer na sala de aula, quando um aluno, ele, por exemplo, vai ler um texto e não consegue. Então, ele se envergonha, detona o gatilho, abre a janela aqui, o volume de tensão, fecha o circuito, a plateia se torna seu predador, ele preso, ele não consegue raciocinar mais. Isso ocorre também quando alguém vai fazer uma prova. No exato momento em que está diante da prova, se abre uma janela errada, o volume de tensão é tão grande que se torna vilão dele, como eu disse, mesmo que ele tenha altíssima capacidade intelectual, ele não consegue ser protagonista, dirigir o seu próprio script, porque mecanismos primitivos entram em cena para tentá-lo fugir de um predador. A prova, seus medos, medo de falhar, mais uma prova, mais uma vez que eu posso ser frustrado, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade e autocobrança e autopunição. Isso é atroz. Os piores inimigos de um ser humano estão dentro deles, quando acionam o mecanismo predador-presa. E neste livro, o mestre dos mestres, quando Marco Polo vai treinar alunos rebeldes, alunos intratáveis, alunos considerados escórias pela universidade, usando as mesmas ferramentas que o mestre dos mestres usou. Esse é um romance psiquiátrico onde ocorre toda essa saga, e alguns reitores colocam todos os alunos que eles acham que são piores para que Marco Polo, psiquiatra, que é meu alter ego, faça esse trabalho. Eles acham que a tarefa de Marco Polo é simplesmente impossível, porque esses alunos são considerados sociopatas, eles serão candidatos a manicômios, ou então a estar no banco de um réu. E tanto o mestre dos mestres como Marco Polo, utilizando as ferramentas que ele utilizou, vai levá-los a não ter medo da vida, ter medo sim de não vivê-la de maneira inteligente, vai levá-los a impugnar, discordar, confrontar cada janela killer no ato em que ela se abre, porque aí ele atua como advogado de defesa do fórum da mente humana e consegue sua liberdade. Caso contrário, podemos ser escravos vivendo em sociedade livres. Infelizmente, Pedro, o tempo está indo, a conversa está muito inteligente, você contou passagens emocionantes da sua história e da minha também, mas eu espero que os nossos alunos, eles lutem pelos seus sonhos, e se sonharem, não tenham medo de falhar, e se falharem, não tenham medo de chorar, e se chorarem, repensem em suas vidas, mas não desistam, deem sempre uma nova chance para si mesmo. Sejam autores da sua própria história. Que máximo, doutor Augusto Cury. E eu estou ansioso para ler o novo livro. Vai ser lançado o quê? Semana que vem já, né? Semana que vem, mas ele está na pré-venda da Saraiva com um desconto especial. É só você observar a mensagem que eu falei há uma hora, falando da nossa live, no feed. Lá tem Cury 20 e eles podem ter acesso a essa obra. Eu gostaria que você citasse também um dos seus livros. Sei que você é um autor muito importante no teatro jurídico. Por favor, Pedro. Eu agradeço. As suas considerações finais. O livro meu é o Direito Constitucional Esquematizado, que é o best-seller, mas eu tenho a coleção esquematizada, são 21, 22 livros que eu aplico uma metodologia que eu entendi vencedora e que ajuda os alunos para poder realmente
superar os obstáculos e ter sucesso na vida. Então, aqueles que quiserem acompanhar, tanto no site da editora Saraiva, como também lá na página da amazon.com.br/Pedro Lenza, então, tem a coleção completa e eu agradeço, né, essa oportunidade de poder contribuir também com os alunos e, acima de tudo, ajudar de certa maneira os alunos a realizarem os seus sonhos e, pela educação, transformar a vida deles. Eu acho que essa é a nossa missão e a gente está juntos nessa, cada um de um lado. Muito obrigado, doutor Augusto Cury. Um beijo do coração a todos vocês, seus filhos, sua esposa, a você, Pedro, e a todos os que te seguem. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Viu? Valeu, muito obrigado. Valeu. Obrigado.